Vamos falar de Copa? Vamos falar de Copa, porque assim, tá digamos assim, é uma polêmica, né? E assim, que não foi resolvida porque cada um pensa de um jeito. Tem gente achando que tem que parar tudo pra assistir o jogo, tem gente achando que vai parar muito tempo, né? Tá bem dividido, mas vamos falar então. Por isso que nós vamos falar com uma especialista agora, porque os jogos do Brasil na Copa do Mundo são considerados feriados? Essa é a pergunta, né? Como é que as empresas devem seguir nessa questão? Pois é, os trabalhadores que esperam que os dias de jogo do Brasil na Copa serão considerados feriados podem se frustrar. Mas os empresários que desejam flexibilizar a jornada podem fazer isso por conta própria ou precisam fazer negociações com sindicatos. E para sanar então nossas dúvidas, nós estamos agora ao vivo com a diretora de departamento pessoal da Exactus Contabilidade, a Miriam Gonzalez, que lida aí direto com as empresas, né? Bom dia, Miriam, tudo bem? Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes. Estamos bem. E eu queria saber o seguinte, como é que as empresas, vamos começar por isso, né? Como é que as empresas devem fazer nessa negociação? Que orientação vocês estão passando? Na verdade, nesse momento agora tem muito questionamento. Eu creio que nesse momento os empregados, assim, existe um burburinho nos corredores das empresas, porque todo mundo está querendo assistir, porque mesmo as pessoas que não são simpatizantes do futebol, neste momento, se tratando de Copa do Mundo, onde a seleção brasileira vai estar em campo, todos queremos assistir, todos queremos ser testemunha desse grande evento. Então, fica a questão, vai ser dispensado, não vai ser dispensado, a gente vai poder compensar? O que acontece? Na grande maioria das empresas, existe, historicamente, essa liberação, a compensação. Mas nem todas as empresas têm condições de fazer isso. Por quê? Porque tem empresas que são de trabalhos essenciais, como farmácia, supermercado, hospitais, clínicas, né? Nessas empresas fica difícil entrar em negociação. Porém, havendo a possibilidade, como até na própria semana já existe uma aceleração ali, os empregados ficam afoitos e tal, pelos outros jogos, imagina durante o jogo da seleção brasileira. Mas... Então, Miriam, mas pode ou não pode, né? Só para a gente entender, porque a gente viu o poder público determinando aí, regulamentando isso para, não sei se é 1 ou 2 horas, né, Buganza, do jogo, antes do jogo. A liberação, 1 hora antes e 1 depois, né? 1 hora antes, 1 hora depois, mas isso poder público. Para as empresas privadas, você citou várias aí, mas a gente tem fábricas, por exemplo, que não pode parar a máquina, que tem turnos, e aí não vai poder parar, né? O que pode, o que não pode? O que a lei prevê? Eu posso, por exemplo, dar uma folga e depois a pessoa tem que me pagar essas horas, ou eu posso liberar geral? Como é que funciona isso? Legalmente, não temos nenhuma lei que obrigue a liberação nesse tipo de evento. No entanto, existe a possibilidade de se fazer acordo de compensação de horas, pode ser feito dedução dessas horas do saldo de banco de horas, tá? O empregador pode liberar seus empregados sem o desconto no respectivo salário, se assim ele quiser, ou vai ter também situações onde o empregado vai resolver faltar por liberalidade. Nesse caso, o empregador pode descontar tantas horas como o DSR dele também. E também pode haver situações onde o empregado não quer assistir, e nesse caso a empresa tem que deixar ele trabalhando, tá? Ou se de repente ela for fechar as portas, ela libera esse empregado e não sem nenhum desconto do seu salário. Miriam, outro ponto também que então é bom frisar pelo que você falou. A empresa tem liberdade de decidir. Se ela resolver que tem que trabalhar, ela não é obrigada a liberar. Então aí a pessoa teria que trabalhar. Porque não está previsto em lei nenhuma que só porque é o jogo e é feriado. Exatamente. Não é feriado, tá? No expediente normal. Tem alguns municípios que decretaram pontos facultativos. Não é o caso de Londrina, tá? Então, se a empresa quiser não conceder nenhuma folga, ou se ela não puder conceder essa liberação,
ela está dentro da legislação. Não tem nenhuma restrição com relação a isso. Ou seja, vai muito do bom senso, né, Miriam? Assim, se a empresa falar assim, eu não vou liberar ninguém, todo mundo tem que trabalhar e pronto, não tem o que fazer, né? Na verdade, eu penso que vai muito da necessidade da empresa. O povo brasileiro, nessa situação, todos queremos assistir o jogo da Copa do Mundo. No entanto, algumas empresas não têm condições. Aí eu penso que a grande maioria libera sim, vai do bom senso, até porque a produtividade cai muito, né? E também até para você manter, não criar um desânimo na tua produção, né? Não adianta segurar a pessoa se a cabeça está em outro lugar, né? Então, eu penso que vai realmente do bom senso também. É um hábito, né? Eu acho que no final das contas vai acabar, cada empresa, como você falou, de acordo com a necessidade, vai acabar liberando quem pode. E quem não pode vai sentar, vai conversar, vai fazer uma escala, né? Eu acho que não vai ser muito diferente do que a gente viveu nos outros anos, né, Miriam? De Copa. Não, lembrando que para fazer o acordo de compensação, nós temos ali 10 horas só nos primeiros 3 jogos, porque o primeiro vai acontecer às 16, o segundo às 13, o terceiro às 16 novamente. Então, são mais ou menos 10 horas a ser compensada. Para se fazer o acordo de compensação, que é usual, tem que ter a homologação no sindicato, tá? Então, é importante observar a convenção coletiva de cada categoria. Não pode fazer isso a revelia aí. Tá certo, então. Miriam, muito obrigada pelas informações. Tem gente que ficou triste, mas foi esclarecedor. Obrigada, viu? Obrigada. Nós conversamos com a Miriam Gonzalez, ela que é diretora de recursos humanos aí da Exactus. Sim, só reforçando, tem algumas definições, como por exemplo, os shoppings já informaram que vão abrir, vão continuar aberto no período, e fica a critério do lojista com o seu funcionário como vai ser esse acordo. O shopping não vai interferir. Vai estar aberto lá, se quiser todo mundo fechar a fé, cada um faz do seu jeito. O comércio de Londrina, o comércio de rua, ainda não está definido. Principalmente por conta desse horário do jogo das 16, que acabaria às 18, porque o que acontece? No período da noite você tem que dar 1 hora de janta pro funcionário. Só que teria mais 1 hora de deslocamento que também está sendo previsto. Então ele teria que sair 1 hora antes do jogo. O jogo começa às 16, sairia às 15. Para voltar depois do jogo, o jogo acaba às 18. Mais 1 de janta, mais 1 para voltar. Teria que voltar às 20. Para trabalhar só das 20 até as 22. Compensa. Então o que eles estão negociando é talvez reduzir o horário de janta para 30 minutos, já que teoricamente a pessoa vai estar em casa ali na hora da Copa, tal, deslocamento menor, enfim, tentando se ajustar para ver realmente esse impasse que está acontecendo entre os patrões empregados, que é uma discussão grande, porque nunca se teve Copa do Mundo perto do Natal. Perto do Natal. A Copa do Mundo sempre foi no meio do ano. Por que se tem a Copa do Mundo esse ano? Porque no Catar, sem condições de fazer no meio do ano por conta do período de calor, que as temperaturas são inimagináveis, né? Estou falando de deserto. Então eles se jogaram para esse período onde as temperaturas são um pouco mais tranquilas, né, para conseguir fazer a Copa. Só que aí, como ela falou, vamos lá, você tem 3 jogos, 10 horas. Na primeira fase, são 10 horas. O Brasil classifica, vamos pensar para as oitavas. Você tem mais um jogo, né? Aí vai para as quartas, mais um jogo. Vai para a semi, mais um jogo. São mais 10 horas, são 20 horas. E chegando mais à final. Como é que compensa isso? Principalmente se você tiver um número grande de funcionários, né? 20 horas, nós estamos falando de quase uma semana fechado. E se você tiver pouco também é difícil, porque daí você dá folga para todo mundo, como é que você trabalha? Então é complicado, assim, todo mundo quer ver a Copa, mas nós estamos falando do comércio que ficou fechado 20, 21 por conta da pandemia. Chega 22, que a expectativa dos lojistas é de faturar, nós estamos falando de uma semana perdida com o jogo da Copa. Então vai ter que realmente ter um ajuste. E fala assim, não, deixa aberto então. Bom, deixa aberto, será que o pessoal vai comprar na hora do jogo? Tem tudo isso também. É um dilema.